Gente, para quem perdeu a aula de hoje, dia 11 de março, resolvi gravar esse vídeo, tá bom? Ou para quem assistiu a aula, participou da aula, mas ainda ficou com dúvida, porque a aula foi um pouquinho agitada, pode assistir esse vídeo que vai entender melhor, tá bom? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre multiplicação, porque eu percebi que muitos ainda têm essa dúvida. Então eu trouxe aqui para vocês multiplicação. Então eu preparei esse texto que eu pedi para que vocês copiassem no caderno de vocês, né? E vou ler e vou ir explicando com vocês, ok? Multiplicação. No dia a dia é possível perceber várias situações que envolvem a multiplicação. Por exemplo, Dona Cândida comprou 5 cartelas com 6 botões em cada uma delas. Como calcular quantos botões ela comprou sem contar um a um? Então, a multiplicação, ela serve para o seguinte: quando eu quero contar várias coisas, objetos, números iguais, mas eu não quero contar um a um, eu uso a multiplicação. Então, aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cartelas de botões. E cada uma das cartelas, a gente tem 6 botões. A multiplicação, ela vai fazer o quê? Ela vai substituir essa soma aqui. Porque a multiplicação, na verdade, ela é uma soma. Ela é a soma de vários números, várias partes iguais. Na verdade, a multiplicação é isso, gente. Pode pensar assim, nossa, a multiplicação é muito difícil. Não, a multiplicação ela é uma soma. Só que ela é uma soma de vários números iguais. Por quê? Aqui eu tenho uma cartela com 6, mais 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 uma cartela com 6. Quer dizer que eu tenho 6 botões 5 vezes. E daí que vem o nome, que muita gente fala, de fazer uma conta de vezes. Porque eu pego um número e somo ele várias vezes. Se eu fosse fazer numa soma aqui para saber quantos botões a Dona Cândida comprou, eu iria fazer o quê? Eu iria colocar 6 botões de uma cartela, mais 6 botões de outra cartela e assim por diante, que iria dar 30 botões. Só que agora vocês imaginam, se a gente fosse somar um valor muito grande, imagina que ela comprou 57 cartelas com 6 botões. Gente, eu ia ter que colocar esses 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 57 vezes. E aí a multiplicação entra porque ela vai simplificar a nossa vida. Eu não vou precisar ficar colocando 6 mais 6 mais 6 mais 6, 57 vezes. Eu apenas vou pegar o quê? Bom, são 57 cartelas. E daí, cada cartela tem 6 botões. O que é que eu vou pensar? Eu tenho 6 vezes 57 cartelas. Então, a multiplicação, ela é isso. Ela é basicamente isso. Uma soma, lembrando que soma é mais, que eu já expliquei para você, de um número, de um mesmo número. Quando eu tenho o mesmo número contado várias vezes, eu substituo pela multiplicação. Ó, vocês podem ver que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, vai dar o mesmo resultado, ó, porém de uma forma mais simplificada. Aí vem o que está escrito aqui, ó.
toda adição é mais, é soma, de parcelas iguais, tem que ser igual para dar multiplicação, pode ser representada por uma multiplicação. Então é isso que é a multiplicação, é isso que é a tabuada, é isso que é a conta de vezes. Assim, a multiplicação é a operação em que juntamos ou adicionamos uma mesma quantidade várias vezes. E essa conta, essa operação, ela é representada pelo sinalzinho, pelo X aqui, ó. Então, eu sei que quando eu for fazer uma multiplicação, eu tenho que usar esse sinal aqui. Então, quando eu vejo esse sinal, eu sei que é uma multiplicação, eu sei que é vezes, eu sei que eu vou ter que fazer esse tipo aqui de operação. Beleza? Até aqui? Acho que deu para entender ou lembrar o que é uma multiplicação. E daí, tem uma outra coisa. Agora que vocês entenderam aí, pelo menos, mais ou menos, o que é uma multiplicação, a gente precisa aprender a armar essa multiplicação. Tá bom, imagina só que eu comprei 3 cartelas com 3 cartelas de adesivos. Cada uma das cartelas tem 275 adesivos. Imagina isso. Comprei 3 cartelas de adesivo. Cada cartela vem 275 adesivos. Quantos adesivos eu tenho no total? Quantos adesivos eu comprei no total? Eu tenho que imaginar o quê? Bom, eu tenho uma vez 275, 2 vezes 275, 3 vezes 275. E é isso que a gente vai fazer. 3 vezes 275. Mas a primeira coisa que eu preciso imaginar aqui é na hora de eu armar essa operação. Toda vez que eu armo uma operação, não importa se é mais, se é menos, se é vezes, eu sempre tenho que lembrar daquele quadro posicional que eu passei para vocês. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Por quê? Uma operação, eu sempre vou organizar ela primeiro pela unidade. Depois eu vou organizar e fazer a minha operação pela dezena. Por último, pela centena, se for 1000, unidade de milhar e assim vai. Então, a gente começa uma operação sempre de trás para frente, da unidade para depois ir indo para lá, tá? Então, vamos armar aqui na nossa operação. 275. O 2 vai ficar na centena, porque é 200. O 7 na dezena, porque é 70. E o 5 na unidade, porque é 5. Vezes, vamos abaixar um pouquinho aqui. Vezes 3. Não é essa operação que eu quero fazer? 275 vezes 3? Então, beleza. A gente começa da onde? Da unidade, de trás para frente. Então, da unidade eu vou começar a multiplicar. Imagina que você já está aí com a sua tabuada, tá bom? Imagina que você já está com a sua tabuada pronta e você vai fazer essa operação aqui. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar aí na tabuada ou você vai pensar quanto que é 3 vezes 5. É a primeira coisa que eu faço, porque eu começo da unidade. E daí eu vou lá na tabuada, olhei, 3 vezes o 5 vai dar 15. Beleza, 15? Gente, aqui eu tenho uma ordem. Lembra lá no quadro posicional? Eu não posso colocar 2 números dentro de uma ordem. Então, o que é que eu vou fazer?
A mesma coisa que a gente faz na soma, a mesma coisa que a gente faz na conta de mais. O 5, que é a unidade, fica aqui. E o 1, que é do 15 da dezena, vai lá para a dezena. Beleza? Ok, multiplicamos o 3 vezes o 5. Agora vamos para outra parte. Eu tenho que ir agora para a dezena. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 3 vezes 7. 3 vezes 7. Vou lá olhar na minha tabuada. Ah, eu vi na minha tabuada que 3 vezes 7 é 21. Ótimo. Só que, beleza, 3 vezes 7 é 21. Mas aqui em cima, ó, tem um 1 aqui em cima. E eu não posso esquecer desse 1 aqui em cima, porque ele está em cima do 7. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar assim. 3 vezes 7 é 21, mais 1 que está lá em cima. Então, é 21 mais o meu 1 que está lá em cima. Eu não faço 3 vezes 1. Eu faço 3 vezes 7 e somo o 1 que está lá em cima. Mais 1 que está lá em cima vai dar o quê? 21 mais 1, 22. Ok. Fiz a minha segunda parte da operação. Agora, vamos para a terceira, que vai ser o quê? 3 vezes o 2. Olhei na minha tabuada ou pensei, poxa, 3 vezes o 2 vai dar 6. Beleza, só que olha só, eu tenho um 2 lá em cima ainda, que foi aqui de quando eu fiz essa dezena. Então, aqui na centena, eu tenho um 2 lá em cima que eu vou somar. 3 vezes 2, 6, com mais 2 que tá lá em cima, 8. Então, se eu colocasse lá todas as minhas cartelas de adesivo e contasse uma por uma dos adesivos, eu iria ter 825 adesivos. Poxa, mas eu preciso contar um por um? Não. Eu descubro quanto que tem em uma cartela e multiplico pelos números de cartelas que eu tenho, tá? E a multiplicação, quando eu preciso armar ela, é dessa forma aqui. Multiplico pela unidade, multiplico pela dezena, multiplico pela centena. Se tiver algum número em cima, eu somo com o resultado que deu na minha multiplicação. E pronto, eu tenho o resultado. Gente, não é difícil. Quando tiver dúvida, esse textinho que vocês copiaram tá explicando isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, fiz até coloridinho aqui, tá vendo? Ó, esse vezes esse, tá aqui, vezes esse, com mais lá em cima. E aqui do lado está explicando o que eu acabei de explicar, tá? Então, olha só, sempre começamos multiplicando da unidade, em seguida a dezena, depois a centena, depois o milhar. Sempre de trás para frente. Se algum dos resultados forem maior que 9, assim como na soma, subimos a dezena ou a centena. Então, é igual na soma essa parte. O que vai mudar é esse algarismo que subimos, vamos somar com o resultado obtido na multiplicação. Beleza? Então, é dessa forma aqui que a gente realiza uma multiplicação. Agora, antes de eu encerrar essa explicação aqui, eu quero falar sobre uma outra coisa que também falamos na multiplicação. Quando a gente fala assim, ai, o dobro desse número, o dobro desse dinheiro, o dobro desses brinquedos. Vocês fizeram na página 14 aquela atividade onde vocês tinham que ver
o que tinha de parecido entre o número 6 e o número 12? E daí até eu falei quando eu fiz a correção que o que eles têm de parecidos é que o 12 é o dobro de 6. Aí teve gente que me perguntou assim na aula, professora, mas o que é o dobro? Eu não sei. É simples, gente. Acompanhem aqui comigo. Quando eu falo dobro, eu estou me referindo a 2. Sabe por quê? 2 não começa com do e dobro não começa com do. Então, olha só como o dobro lembra 2. E isso quer dizer o quê? Que o dobro é sempre um número, um valor, uma quantidade vezes 2. Olha só o que a Mônica fala. Para achar o dobro de um número, basta multiplicar esse número por 2. Então, o dobro, gente, nada mais é que vezes 2. Deixa eu apagar só aqui embaixo. Então, se eu falar assim, ó, eu tenho o dobro da idade de uma amiga. Se eu tenho 30 anos, a minha amiga tem 15. Por quê? Se eu fizer 15 vezes 2, eu vou ter 30. Então, olha só, se eu falar assim, a minha amiga tem 15 anos e eu tenho o dobro da idade dela, é só eu pegar os 15 anos e fazer vezes 2. Se eu tenho 4 chocolates e alguém tem o dobro que eu tenho, quantos chocolates aquela pessoa tem? Ela tem 4 chocolates vezes 2. Então, sempre que vocês verem uma situação, problema que falar assim, tem tanto, qual que é o dobro? Quanto é o dobro? Vocês vão pegar o valor, o número que tem lá e vai fazer vezes 2, porque dobro a gente lembra de 2. Dobro, dois. Dobro é vezes 2. Só isso. Muito fácil lembrar, gente. E daí, isso não existe só no dobro, tá? É a mesma coisa se eu falar triplo. Lembra que eu falei que o dobro lembra de 2? E tri? Que número será que eu lembro? Hein? Tri me faz lembrar 3. Não é? 3. Triplo. Isso quer dizer que para achar o triplo de um número, basta você multiplicar esse número por 3. Então, se eu falar assim, minha amiga tem 5 blusas de frio, mas eu tenho o triplo dela. Quantas blusas eu tenho? Eu tenho 5 vezes 3. Então, o triplo eu multiplico por 3. Dobro, multiplico por 2. Triplo, multiplico por 3. E assim vai. Quádruplo, multiplico por 4. Quíntuplo, multiplico por 5. É só ver com qual número a palavra se parece. E daí, você lembrando de qual número a palavra se parece, é só você multiplicar o valor que você tem vezes o 2, se pedir o dobro, vezes o 3, se pedir o triplo. Beleza, gente? Então, agora vocês vão lá para essa atividade aqui e vão responder ela e depois fazer a tabuada, beleza?